Boa tarde a todas as pessoas. Desde já, obrigado por estarem aqui presentes e por participarem. Eu vou inicialmente fazer uma breve apresentação do Vicente e depois pequenas indicações de como podemos organizar este webinar. O Vicente Valentim é cientista político, professor e investigador em ciência política na School of Politics, Economics and Global Affairs na EA University em Madrid e membro associado da Nuffield College University of Oxford. Ele é doutorado pelo Instituto Universitário Europeu. O seu trabalho centra-se nas normas sociais, representação política e no crescimento da direita radical nas democracias contemporâneas. Estes trabalhos, como o professor António já pôde dizer, têm valido vários prémios nacionais e internacionais. Into Tem, Zoom, tem or um, you are not online version, or you have downloaded a Zoom. I have a donut. É Vera Batel, corte-lhe o som. já o consegui fazer. E para lá deste grande trabalho que foi premiado, tem um conjunto de publicações científicas que são muito relevantes. Eu depois no chat posso partilhar a página pessoal do Valentim, que tem acesso aos seus trabalhos. Um deles é o livro The Normalization of the Radical Right, A Norms Theory of Political Supply and Demand, recentemente publicado pela Oxford University Press e que foi também adaptado para uma versão em português e que tem o título Fim da Vergonha. Nesta obra propõe uma teoria sobre como as normas sociais moldam e de alguma forma desinibem a expressão de preferências políticas radicais. Hoje acho que vamos ter aqui esta oportunidade de conhecer melhor a sua obra e refletir a partir dela. A minha proposta, portanto, é que nos concentremos nos próximos 45 minutos no Vicente e com o seu trabalho. Durante este tempo o chat também estará aberto, onde vamos poder comentar, eu faço registros, comentários e de perguntas, e depois no final também teremos tempo para um debate aberto. Portanto, Vicente, muito obrigado pela tua disponibilidade. Boa tarde a toda a gente. Antes de mais, obrigado eu, é um prazer estar aqui. Eu queria só ahm, partilhar o meu ecrã para conseguirem ver os slides. Conseguem ver? Sim, conseguimos. Ok. Perfeito. Então, novamente, muito obrigado. É um prazer estar aqui a discutir o meu trabalho convosco. Como já foi dito, o que eu vou fazer é apresentar o argumento principal e alguns dos dados que eu discuto no meu livro, que se chama, bem, que tem esta versão inglesa e a versão portuguesa. As capas estão neste slide, caso tenham interesse. Um, Tem ganho cada vez mais apoio eleitoral no mundo inteiro. Ganharam eleições em países como o Brasil, a Itália, os Estados Unidos, as Filipinas e na Europa, que é o continente onde, bem, o continente sobre o qual eu trabalho mais. Neste momento, praticamente todos os países têm pelo menos um partido de direita radical nos seus parlamentos, que era algo que não acontecia há 10 ou 20 anos. Claro que este é um tema que tem sido muito discutido e por bons motivos, e há muitos aspectos acerca deste tema que são importantes estudar e discutir, mas há um em particular para o qual eu gostava de chamar a atenção aqui, que é a velocidade do crescimento destes partidos de direita radical, principalmente nas primeiras eleições para as quais concorrem. Neste slide, o que se vê aqui é o voto nos partidos de direita radical em 4 países, em França, Hungria, Suécia e Espanha, mas poderíamos adicionar, por exemplo, Portugal, onde o padrão é muito semelhante. Estão aqui apenas 4, só para o slide não ficar muito grande e com demasiada informação. Mas o que se vê nestes 4 gráficos é um padrão muito semelhante, no qual o crescimento do sucesso eleitoral, do voto nos partidos de direita radical, muitas vezes é extremamente rápido. Por exemplo, se olharmos para o caso de Espanha, que vemos que é onde eu vivo atualmente, que vemos aqui no canto inferior direito, o que verificamos é que o Vox, que é o partido de direita radical em Espanha, passou de 0,2% dos votos em 2016 para 15% em 2019 e depois numa segunda eleição que houve também no ano de 2019 para 20%. E o motivo pelo qual eu quero falar um pouco acerca da velocidade de crescimento do apoio a estes partidos é que eu acho que revela algumas contradições na maior parte das explicações que existem para o crescimento da direita radical, e foi um pouco essa a motivação para este trabalho. Só para falar um pouco acerca de outros trabalhos que existem anteriormente, acerca de porque é que a direita radical
está a ganhar apoio nas democracias pelo mundo fora. Há principalmente duas explicações enfim, que têm sido muito discutidas na ciência política. Por um lado, há aquilo que se chama uma explicação económica, que vê o sucesso da direita radical como uma reação a transformações estruturais na economia de um país, como sejam a globalização, como sejam, enfim, choques económicos de maiores ou menores importações de determinados países, ou como sejam agora a inteligência artificial. E o argumento aqui é que estes choques económicos criam pessoas que vencem com eles e pessoas que perdem com eles, e as pessoas que perdem com eles acabam por se aproximar das ideias da direita radical, que promete representar as pessoas que se sentem perdedoras destes desenvolvimentos. Isto é a explicação económica, e por outro lado há também uma explicação cultural, que vê o crescimento da direita radical como uma reação não a processos económicos, mas a uma mudança nos valores das sociedades ocidentais. E o argumento aqui é que, enfim, um conjunto de acontecimentos, como a maior apoio à igualdade de género, aos direitos das minorias sexuais, etc., tem criado uma percepção de mudança de valores nas sociedades ocidentais, nas quais uma percentagem significativa da população não se revê, e não se revendo, reage contra elas, novamente aproximando-se das ideias dos partidos de direita radical, porque são estes partidos que prometem, de alguma forma, reverter esta mudança de valores e voltar aos valores mais tradicionais nos quais estas pessoas se revêem. Isto é um debate muito, enfim, aceso na ciência política, até que ponto é que o crescimento da direita radical se explica mais por fatores económicos ou por fatores culturais, e há muitos pontos de discórdia nestas duas fações do debate. Mas eu acho, e o argumento que eu apresento no livro, é que, na verdade, há um ponto muito importante que estas duas explicações têm em comum, que é, ao fim do dia, estão a explicar o crescimento da direita radical como um crescimento de ideias de direita radical. Ou seja, se nós vemos um partido de direita radical a ganhar cada vez mais votos, a interpretação, de acordo com ambas estas teorias, é que cada vez mais pessoas nesse país têm ideias de direita radical. Claro que as duas explicações põem a tónica em processos muito diferentes na hora de entender porque é que cada vez há mais pessoas de direita radical, mas ao fim do dia tudo se resume a um aumento no número destas pessoas. E o motivo pelo qual eu começo com este ponto é que há muito trabalho nas ciências sociais que mostra que, na verdade, as ideias políticas das pessoas, aquilo que se chamam as atitudes políticas ou as preferências políticas, podemos falar um bocadinho mais da diferença entre as duas coisas, se tiverem interesse no debate, mas há muito trabalho nas ciências sociais, dizia eu, que mostra que, na verdade, as ideias políticas das pessoas não mudam assim tanto. Há muito trabalho que segue as mesmas pessoas ao longo de vários anos, e que mostra que, com algumas oscilações no curto prazo, no longo prazo, as ideias políticas das pessoas tendem a ser bastante estáveis. Alguém que é de esquerda tende a ser de esquerda ao longo da sua vida, alguém que está interessado na política tende a estar interessado na política ao longo de toda a sua vida, alguém que se opõe à imigração tende a opor-se à imigração ao longo de toda a sua vida. E se tivermos isto em conta, há algo de insatisfatório nestas explicações, tanto na económica como na cultural, que é se tudo ao fim do dia se resume a assumir que o aumento do apoio à direita radical reflete um aumento do número de pessoas que têm ideias de direita radical, isso está em contradição com o que nós sabemos destes estudos de que eu falava agora, que mostram que as ideias das pessoas não mudam tão depressa. Ou seja, quando nós vemos um partido como o Vox passar de 0,2% dos votos para 20% dos votos no prazo de 3 anos, isto é simplesmente incompatível com esta ideia da relativa estabilidade das preferências políticas. E é por isso que, no meu trabalho, eu tento alterar um bocadinho o ponto de partida para a explicação da direita radical, e em vez de me focar nestas atitudes ou preferências, o que podemos chamar as ideias políticas das pessoas, foco-me antes, como o André dizia há pouco, nas normas sociais. Ora, nós podemos... uma definição possível de norma social é uma regra informal de comportamento que as pessoas seguem porque acham que outras à sua volta também seguem,
que as pessoas à sua volta acham que deve ser seguida e que, se fizerem outra coisa, podem sofrer repercussões sociais. Podemos pensar fora de política, podemos pensar em normas acerca de como nós nos vestimos, como nós nos cumprimentamos se nos virmos na rua, como nós comemos, etc. Por exemplo, se uma pessoa for convidada para um evento formal, sabe que há uma expectativa de que se vista de uma certa forma, não é? E se eu aparecesse num evento formal vestido com a roupa que levo para a praia, eu sei que as pessoas iam provavelmente julgar-me e haveria algum custo social que eu posso não saber ao certo qual era, mas eu tenho a impressão de que alguma coisa não iria correr bem. E é por isso que, mesmo que eu possa não gostar de vestir roupa formal, se eu aceito participar num evento formal, eu sei que é isso que é esperado de mim. Isso é uma norma social que não tem nada de político por si, mas é um exemplo claro de uma norma social. Uma das características centrais destas normas sociais é essa ideia dos custos sociais que vêm com uma pessoa fazer o que não é a norma. Ou seja, se eu aparecer vestido com calções de praia num evento formal, eu posso não saber ao certo o que é que vai acontecer, mas como dizia há pouco, eu sei que alguma coisa vai acontecer que eu não vou gostar. As pessoas podem se rir de mim, podem me julgar, podem, enfim, espalhar rumores acerca de mim, podem não me convidar para um evento posterior. Ora, o argumento que eu faço no livro é que, em primeiro lugar, estas normas não são só sociais, há muitas destas normas na política também. Há muitas. A política é um âmbito no qual as pessoas têm percepções acerca de quais são as ideias que são mais e menos aceitáveis num determinado contexto. E se pensarmos assim, podemos começar a perceber-nos de que o momento em que uma pessoa tem uma determinada ideia e passa dessa ideia para comportamento, para efetivamente agir com base nessa ideia, depende muito da sua percepção destes custos sociais. Ou seja, podemos pensar que a tradução de preferências políticas, ideias políticas para comportamento não é algo imediato, não é porque eu tenho uma determinada ideia que vou agir com base nela, não é porque eu sou de direita radical que eu vou sempre agir como uma pessoa de direita radical, mas em vez disso segue dois passos. E num primeiro passo, obviamente, uma pessoa acaba por obter uma determinada ideologia, uma determinada ideia política, mas depois há um segundo passo, que é o passo em que já tendo essa ideologia política, por exemplo, uma pessoa já é de direita radical, decide se está disposta a mostrar às pessoas que estão à sua volta que essa pessoa é efetivamente de direita radical ou não. E grande parte da contribuição a nível teórico deste livro é não no primeiro passo. O primeiro passo é o que acho eu muita da literatura anterior já tem vindo a estudar enfim, a propor teorias. A grande contribuição, espero eu, deste livro é no segundo passo, é nesta ideia de que depois das pessoas já terem uma determinada ideologia política, ainda podem decidir se a querem mostrar ou não. E que se os custos sociais, se as consequências sociais de expressar uma determinada ideia forem suficientemente altos, as pessoas podem manter essa ideia, mas preferir não a expressar. Ou seja, eu posso ser de direita radical, mas não mostrar a ninguém à minha volta que o sou, porque sei que se o fizer, eu posso perder amizades, posso ter relações mais frias com as pessoas com quem trabalho, posso, no limite, até ter repercussões laborais. E a teoria que eu vou apresentar daqui para a frente, e que é a teoria do livro, foca-se muito neste segundo passo, no momento em que, já tendo uma determinada ideologia política, as pessoas decidem se estão dispostas a arcar com as consequências de a mostrarem ou não. Enfim, há duas contribuições principais no livro. Não precisamos falar muito disto neste momento, mas podemos discutir mais isto no debate se quiserem. A primeira é uma contribuição mais geral, que não tem a ver necessariamente com a direita radical, mas que é mostrar o papel importante que as normas sociais podem ter para a mudança política em geral. E depois a contribuição mais específica, que é aquela em que eu me vou focar mais nesta apresentação, que é de usar este argumento mais geral para explicar aumento do sucesso eleitoral da direita radical mais concretamente. Eu vou começar um pouco a falar sobre a teoria e depois apresento-vos alguns dados. Não posso apresentar tudo o que está no livro porque não sairíamos daqui hoje,
mas se tiverem interesse no debate, eu tenho slides adicionais que vos posso mostrar se quiserem falar sobre algumas das análises que eu não terei tempo para mostrar. Mas do ponto de vista teórico, o argumento do livro é que o crescimento da direita radical se deve, em grande parte, não a um processo de mudanças das ideias das pessoas, ou seja, não ao aumento do número de pessoas que são de direita radical, mas a um aumento do ponto até ao qual as pessoas que já eram de direita radical se sentem à vontade para expressar essas ideias. E isto é o que eu chamo um processo de normalização, ou seja, é um processo através do qual as normas sociais que anteriormente existiam contra a expressão de ideias de direita radical, estas normas sociais que faziam com que as pessoas muitas vezes tivessem ideias de direita radical, mas não as expressassem em público, enfraqueceram e isso faz com que estas pessoas que já tinham essas ideias anteriormente se sintam mais confortáveis, se sintam mais à vontade em expressá-las politicamente. Publicamente, peço desculpa. E o argumento do livro é que isto acontece em 3 fases. A primeira fase é aquilo que eu chamo a fase de latência, que é uma fase em que muitas pessoas numa determinada sociedade já têm ideias de direita radical, mas têm a percepção de que há uma norma social muito forte contra expressarem essas ideias. Isso significa que os custos sociais de que falávamos há pouco, enfim, a possibilidade de virem a ser julgadas, de perderem relações sociais, etc., lhes parece muito alta e, como tal, muitas destas pessoas, apesar de manterem as suas ideias próximas da direita radical em privado, acabam por não as expressar quando estão a interagir com outras. Isto enfim, esta norma social é um processo ao nível do eleitorado, é um processo através do qual, como eu dizia, há uma falsificação de preferências, que é o nome que se dá a este processo nas ciências sociais. Há muitas pessoas com ideias de direita radical que não expressam em público, mas tem também um efeito muito importante ao nível das elites políticas, ao nível dos políticos, que é que mesmo políticos que estariam dispostos a concorrer para uma eleição com uma plataforma, com uma ideologia de direita radical, acabam muitas vezes por não se aperceber que esta plataforma pode efetivamente ter sucesso, porque à sua volta vêm muito poucas pessoas a expressar ideias de direita radical. E como tal, estes políticos que novamente estariam de outra forma dispostos a concorrer para uma eleição com uma plataforma de direita radical, acabam por achar que provavelmente não vale a pena fazê-lo, porque se o fizerem não vão ter, ninguém vai votar neles, não é? E como tal, estes políticos acabam por ter acabam por fazer uma de duas coisas: ou não concorrem para uma eleição de todo e dedicam-se a outra coisa na sua vida, ou concorrem para eleições, mas como membros de partidos que não são de direita radical, por exemplo, partidos de centro-direita. Ora, este processo através do qual os políticos acabam por não concorrer dentro de um partido de direita radical tem um papel muito importante aqui, porque faz com que os partidos de direita radical fiquem sem bons candidatos, porque há muito poucas pessoas que estão dispostas efetivamente a concorrer como membros de um partido desta ideologia. E o que isto significa é que as pessoas de direita radical que existem nesta sociedade acabam por se ver deparadas com um partido de direita radical cujo candidato ou candidata, normalmente candidato, não é visto como sendo uma pessoa que tem capacidade para ganhar uma eleição, para entrar para o Parlamento, para efetivamente influenciar o processo de tomada de decisões. Isto significa que um voto nesta pessoa, ainda sendo a pessoa mais próxima das suas ideias, acaba por ser um voto desperdiçado, porque esta pessoa nunca vai conseguir entrar para o Parlamento. Isto faz com que estas pessoas que têm ideias de direita radical, que novamente existem num número considerável, acabem por ou não votar e simplesmente abster-se, ou preferir votar noutro partido que é um pouco mais distante ideologicamente das suas preferências políticas, mas que pelo menos parece que tem um pouco mais de possibilidade de vir a vencer uma eleição, ou pelo menos entrar para o Parlamento e a contribuir para o processo de tomada de decisões, como seja, por exemplo, um partido de centro-direita. Ou seja, esse processo, esta fase de latência é uma fase que se auto-reforça, porque, por um lado,
o facto dos eleitores não expressarem as suas preferências faz com que os políticos não se apercebam que há uma percentagem significativa de votantes que têm essas ideias de direita radical, e o facto de os políticos políticos, pelo menos de qualidade, não concorrerem para eleições dentro de um partido de direita radical faz com que mesmo as pessoas que estariam de outra forma dispostas a votar num partido de direita radical não o façam e se abstenham ou votem num partido de outra ideologia. Ora, para esta fase que se autorreforça, como eu dizia, ser ultrapassada, é preciso primeiro que se passe de uma fase de latência para o que eu chamo a fase de ativação, que é a segunda fase do processo de normalização. Nesta fase, para esta fase acontecer, o que é necessário é que haja algum tipo de choque que faz com que algumas destas pessoas que têm ideias de direita radical, mas que normalmente não as expressam em público, se sintam, durante um curto período de tempo, mais confortáveis em fazê-lo, por exemplo, quer seja na rua, quando têm conversas com outras pessoas, quer seja online, enfim, nas redes sociais, etc. E isto faz com que, ao nível das elites políticas, haja uma percepção de que, afinal, há mais pessoas de direita radical na sociedade do que parecia. Isto cria incentivos para haver políticos que agem como aquilo que se chama empreendedores políticos, enfim, há toda uma literatura na ciência política acerca desta ideia de empreendedorismo político, e a ideia aí é que é muito difícil ter sucesso na política, porque enfim, há muitos partidos, há muitas pessoas que querem ganhar eleições, e normalmente os partidos que têm sucesso são aqueles que conseguem encontrar uma nova dimensão de conflito, conseguem encontrar um novo conjunto de ideias que ainda não estão a ser mobilizadas no debate público. E a ideia aqui é que, a partir do momento em que algo acontece que faz com que as pessoas de direita radical se sintam mais à vontade em expressar as suas ideias, ainda que por um curto período de tempo, cria a percepção nestas pessoas que podem depois agir como empreendedores políticos, que há efetivamente uma percentagem significativa da população que tem ideias de direita radical e que não tem em quem votar no sistema político existente nesse momento. Isso significa que um político que, novamente, estaria disposto a entrar na corrida eleitoral com um partido de direita radical, mas que antes não o fazia porque achava que não iria ganhar votos suficientes, agora percebe-se que fazê-lo pode, na verdade, ser uma forma de vir a ter sucesso eleitoral, porque pode, enfim, acabar por capturar os votos destas pessoas que já tinham estas ideias, mas que não tinham em quem votar. E se o fizer e efetivamente tiver sucesso, é assim que se passa para a terceira fase, que é a fase onde verdadeiramente a norma social muda. Ou seja, é quando estes empreendedores políticos efetivamente têm sucesso eleitoral que a população vê que este partido teve uma expressão eleitoral bastante importante e percebe-se que isto significa que há muitas pessoas como elas na sociedade, há muitas pessoas que estão efetivamente dispostas a votar num partido desta ideologia, o que significa que a norma social que parecia existir contra ideias de direita radical não pode ser tão forte como parecia, e é por isso que os eleitores nesta terceira fase se acabam por sentir mais à vontade em expressar publicamente as suas ideias de direita radical, quer seja quando têm conversas com outras pessoas, enfim, no café ou em casa, etc., quer seja, por exemplo, vestindo um chapéu, que agora se fala muito por causa de Donald Trump, quer seja vestindo uma camisola de um partido, quer seja indo a uma manifestação, por exemplo, organizada pelo partido. E isto tem um último efeito, e depois passamos mais para questões mais empíricas, tem um último efeito que é o efeito nos políticos também, não só nos eleitores, que é, novamente, se na fase de latência havia uma percepção da parte das elites políticas de que não valia a pena concorrer para uma eleição com uma plataforma de direita radical, nesta última fase as elites políticas apercebem-se que, afinal, é possível ter sucesso eleitoral tendo uma plataforma de direita radical. E se isso é verdade, então todos estes políticos que, de outra forma, já estariam dentro de um partido de direita radical, mas que não o tinham feito anteriormente
porque achavam que isso era um desperdício do seu tempo, agora acabam agora sim estão dispostos a juntar-se a um partido de direita radical. Ou seja, a implicação disto seria, e eu mostrar-vos-ei alguns dados no final da apresentação, a implicação seria que, à medida que a direita radical cresce, deveríamos verificar que há mais políticos que estão dispostos a entrar num partido de direita radical, que é algo que se vê muito no caso português, por exemplo, mas que se tem verificado noutros casos pela Europa fora também. Portanto, isto é a teoria acerca das três fases da normalização. O que eu vou fazer a partir de agora é mostrar-vos dados que corroboram os pontos principais de cada uma destas fases, mas antes disso quero só falar um bocadinho acerca enfim, um bocadinho de metodologia. Eu sei que somos de áreas diferentes e não quero, enfim, não quero tornar isto demasiado técnico, mas gostava de falar um bocadinho acerca de como é que eu meço estes conceitos nas partes empíricas do livro, porque a questão aqui é que este argumento é muito difícil de testar empiricamente, porque implica distinguir entre dois tipos de pessoas. Pessoas que não são de direita radical e pessoas que são de direita radical, mas que normalmente não mostram que o são. E a forma como eu tento fazer isso ao longo do livro, ou uma das principais, é comparando o voto em o voto em partidos de direita radical com a percentagem de pessoas que admitem ter votado em partidos de direita radical. E a lógica aqui é que o voto, o momento em que uma pessoa está numa urna a pôr uma cruz à frente de um partido, é um comportamento privado e não é um comportamento que seja muito afetado por normas sociais, porque mesmo que haja uma percepção de que não é aceitável apoiar um determinado partido, uma pessoa pode sempre dizer que não o fez, pode sempre mentir mais tarde. Por isso, este comportamento, o voto como tal, é um comportamento privado, pouco afetado por normas. Mas, quando chega o momento de admitir em que partido é que se votou, esse momento já é um comportamento mais público, já é algo que é muito provável que seja afetado por normas sociais, porque admitir que se votou num partido é admitir a alguém, e a partir do momento em que se admite a esse alguém pode nos julgar e nós podemos ter mais a tentação de fazer aquilo que nós achamos que é aceitável e mentir se efetivamente votarmos num partido que nos parece menos aceitável. Por isso, o que eu faço em muitas das análises do livro é comparar a percentagem de pessoas que efetivamente votou num partido de direita radical com a percentagem de pessoas que, quando são contactadas para participar num inquérito pós-eleitoral, ou seja, num inquérito que acontece imediatamente a seguir às eleições, e quando lhes perguntam em que partido é que votou nas eleições do domingo passado, qual é que é a percentagem de pessoas que efetivamente diz que votou na direita radical. E a lógica é que se a percentagem de pessoas que dizem ter votado num partido de direita radical for mais baixa do que a percentagem de pessoas que efetivamente votou nesse partido de direita radical, isso sugere que há uma norma social contra apoiar este partido, e é por esse motivo que, apesar de haver muitas pessoas que em privado estão dispostas a apoiá-lo, depois muitas vezes não admitem tê-lo feito. Posto isto, o que eu vou fazer no resto da apresentação é então mostrar-vos alguns dados acerca destas três fases do processo de normalização. Eu começo pela fase de latência, a primeira fase, que é esta fase em que há uma norma social muito forte. Isto é a fase antes do sucesso da direita radical, em que há uma norma social muito forte contra a expressão de ideias de direita radical, e como tal, ainda que haja uma percentagem significativa da população que tem essas ideias, acaba por não as expressar em nenhuma situação pública quando tem que interagir com outra pessoa. E por isso, os dados que eu vos vou apresentar aqui, há mais análises no livro, e novamente tenho todo o gosto em falar sobre elas durante o debate, mas eu queria-vos mostrar as análises de um dos pontos principais acerca desta fase, que é esta ideia da falsificação de preferências, que é a ideia de que quando há uma norma social forte contra a expressão de ideias de direita radical, muitas pessoas mantêm o seu apoio à direita radical, mas quando estão num contexto social, acabam por não demonstrar esse apoio. Então, com base naquilo que eu vos
dizia no slide anterior acerca da metodologia, o que eu fiz aqui foi recolher dados de inquéritos pós-eleitorais sobre estes inquéritos que acontecem enfim, na semana ou nas 2 semanas a seguir a umas eleições, com base num projeto que se chama Comparative Study of Electoral Systems, que basicamente enfim, é um projeto que recolhe muitos destes inquéritos pós-eleitorais num conjunto de países diferentes. E eu construí uma base de dados em que, com base nestes inquéritos do Comparative Study of Electoral Systems, calculei o número de pessoas em cada país, em cada eleição, não o número de pessoas, a percentagem de pessoas que diz ter votado num destes países, e para cada um destes partidos, recolhi também dados acerca do voto real nesses partidos. Ou seja, para cada um destes partidos, que são 1.325 em 51 países, eu sei qual é que é o número real de pessoas que votaram nesse partido e sei qual é que é o número de pessoas que diz ter votado nesse partido. E a lógica é que, comparando estes 2 números, podemos saber até que ponto é que há algumas pessoas que estão dispostas a votar nos partidos de direita radical, mas que depois, quando têm que confessar a alguém que o fizeram, acabam por não o fazer. Eu vou-vos mostrar essa comparação para 4 ideologias: a direita radical, a esquerda radical, o centro-esquerda e o centro-direita. Se quiserem, podemos falar um pouco mais como eu classifiquei os partidos, mas isto basicamente é tudo com base em trabalho de outras pessoas que fazem muito mais trabalho conceptual do que eu e que passaram muito tempo a pensar como codificar estes partidos. Pronto, estes são os primeiros dados acerca desta fase de latência. O que vem aqui são 4 mini gráficos, cada um representando uma das ideologias que eu discuti no slide anterior. Aqui temos a direita, aqui temos a esquerda radical, o centro-esquerda, o centro-direita e a direita radical. E dentro de cada um destes mini gráficos vêm 2 barras. A barra atracejado representa a percentagem de pessoas que admite, que confessa ter votado num partido desta ideologia, e a outra barra representa o número real de pessoas, a percentagem real de pessoas que votou num partido dessa ideologia. E se olharem para estas últimas 2 barras que dizem respeito à direita radical, o que veem é que, no que diz respeito a partidos desta ideologia, a percentagem de pessoas que efetivamente votou num partido dessa ideologia é significativamente mais alta do que a percentagem de pessoas que confessa ter votado num desses partidos. Ou seja, em média, nos dados que eu tenho nesta base de dados, algo como 9% do eleitorado admite ter efetivamente votou num partido de direita radical, mas apenas algo como 6,5% das pessoas é que admitem tê-lo feito. Ou seja, o que isto significa é que há muitas pessoas que em privado estão dispostas a votar num partido de direita radical, quando mais ninguém está a ver, mas depois quando lhes perguntam em que partido é que elas votaram, elas dizem algo diferente, dizem que não votaram ou dizem que votaram noutro partido, e é por isso que vemos esta diferença. Ou seja, novamente, esta ideia de que quando há uma norma social forte contra a expressão de ideias de direita radical, ainda que muitas pessoas tenham essas ideias na mesma, elas não as mostram quando estão num contexto social, quando estão a falar com outra pessoa, precisamente para evitarem os custos sociais de fazer algo que vai contra uma norma social. Portanto, isto em relação à fase de latência. Agora, como eu vos dizia quando falava sobre a parte teórica, esta ideia, o facto de haver esta falsificação de preferências, o facto de haver pessoas que têm ideias de direita radical, mas que muitas vezes não as expressam, significa que há uma percentagem significativa de votantes que não têm propriamente em quem votar no sistema político, porque não há um partido que efetivamente represente as suas ideias. E como eu dizia há pouco, isto gera incentivos para alguém na classe política agir como um empreendedor político que é a primeira pessoa com algum talento político, com alguma capacidade para mobilizar e para ganhar eleições, que coloca estas ideias de direita radical na agenda e, ao fazê-lo, acaba por conseguir capturar os votos destes eleitores que já tinham estas ideias de direita radical, mas que não as expressavam em público e não tinham
e não tinham em quem votar no sistema político. Eu vou-vos falar um pouco do caso alemão, porque é o caso que eu estudei melhor, mas podemos falar também de como isto aconteceu no caso português, que é um dos casos que eu estudo no livro. Mas não sei quanto é que sabem acerca do caso alemão, mas na Alemanha a direita radical só teve sucesso em 2017, foi a AfD, que continua a ser o partido de direita radical no país e cada vez tem mais sucesso. Mas antes de 2017 havia outros partidos de direita radical, mas estes partidos não tinham sucesso eleitoral. Ou seja, como eu mostro em algumas análises do livro, que novamente vos posso mostrar no período de debate se tiverem interesse, mesmo as pessoas que neste período pré-2017 estavam dispostas a admitir que eram de direita radical, acabavam por não votar nestes partidos que existiam antes da AfD, porque os líderes de tais partidos eram vistos como pessoas pouco capazes, com pouco talento para a política e que, enfim, um voto em quem seria um voto desperdiçado, porque estas pessoas nunca seriam capazes de efetivamente entrar para o Parlamento e influenciar o debate político. Isto é uma situação completamente diferente dos políticos que depois acabam por ter sucesso como parte da AfD, o primeiro partido que efetivamente vem a ter sucesso. E os políticos desta AfD, que, enfim, agiram como estes empreendedores políticos, eram muito diferentes e eram claramente pessoas com talento para a política, como quer que nós tentemos medir esse talento. É claro que há um debate muito grande na literatura acerca de como medir enfim, a capacidade política das elites partidárias. Podemos discutir estas medidas, mas eu tentei no livro olhar para todas as medidas enfim, que já foram utilizadas em literatura anterior. Por exemplo, há um argumento que muitas das vezes as pessoas que têm educação superior acabam por ter mais talento para a política também, e enfim, se acreditarmos nesta medida, a verdade é que os políticos que vieram a ter sucesso dentro deste partido, da AfD, tinham todos eles educação superior, na verdade tinham todos doutoramentos, mas mesmo que, enfim, tenham algum ceticismo em relação a esta medida, eles tinham também outras medidas típicas de talento para a política. Por exemplo, tinham experiência em partidos mainstream, principalmente na CDU, que é o partido de centro-direita na Alemanha, e muitos deles tinham desempenhado posições económicas muito, muito elevadas, como por exemplo o Alice Weidel, que tinha trabalhado na Goldman Sachs e na Allianz antes de entrar para a política. Por isso, de repente, o tipo de elite política que representa as ideias de direita radical é drasticamente diferente do que acontecia antes de 2017. E aquilo que, enfim, aquilo que estes políticos fizeram como parte do seu empreendedorismo político foi tomar a liderança da AfD, que até este momento não era efetivamente um partido de direita radical, era um partido mais ou menos neoliberal, enfim, de uma ideologia um pouco ambígua, mas claramente não de direita radical, e colocá-lo claramente no extremo direito do espectro. E enquanto o fizeram, de uma forma muito explícita, discutiram o facto de haver na Alemanha uma norma social contra a expressão de ideias de direita radical, argumentaram que eles falavam pelo eleitorado que achava que não podia publicamente expressar as suas ideias, contra o politicamente correto, e argumentaram que a Alemanha seria um país melhor se esta norma que existia contra as ideias de direita radical deixasse de existir. O que, novamente, é um padrão que verificamos não só na Alemanha, mas também noutros países, inclusivamente em Portugal, e podemos falar disso na fase de debate também, se tiverem interesse. Mas o que é importante sublinhar aqui é que esta estratégia funcionou porque estas pessoas que, como vos disse, antes de 2017 estavam dispostas a admitir até inquéritos que eram de direita radical, mas que acabavam por não votar nos partidos de direita radical que existiam antes da AfD. A partir do momento em que a AfD entra no debate político e concorre para as eleições de 2017, estas pessoas ficam, de repente, tornam-se muito mais, têm uma muito maior probabilidade de votar na AfD, algo que não acontecia com os partidos anteriores. E depois, só para voltar enfim, ao argumento teórico aqui,
A ideia é que, a partir do momento em que estas pessoas que têm talento para a política, que são vistas como potenciais vencedores de uma eleição, aparecem e conseguem congregar os votos destas pessoas que já tinham ideias de direita radical, mas que não tinham, no fundo, em quem votar anteriormente, a partir do momento em que estas pessoas têm sucesso eleitoral, acaba por ser esse próprio sucesso eleitoral que acaba por mudar a norma que existia contra a direita radical. Ou seja, a partir do momento em que estes empreendedores políticos têm sucesso, as pessoas que já tinham ideias de direita radical apercebem-se que há muitas outras como elas na sua sociedade e, como tal, esta ideia de que é inaceitável ou é indesejável ser direita radical acaba por se desvanecer. Isto é a implicação ao nível do eleitorado, que estas pessoas que já tinham ideias de direita radical acabam por se sentir muito mais à vontade em expressá-las. E, como dizia há pouco, há outra implicação ao nível das elites políticas, que é que os próprios políticos acabam por se aperceber de que não é verdade que seja impossível vencer eleições ou ter sucesso eleitoral considerável sendo parte de um partido de direita radical, o que significa que muito mais políticos acabam por achar que vale a pena juntarem-se a um partido de direita radical. E no que resta da apresentação eu vou basicamente mostrar-vos alguns dados acerca destas duas implicações. Começando pelo lado dos eleitores, se lembram, no início eu falava-vos desta medida em que eu comparo o número de pessoas, ou a percentagem de pessoas que votam num partido de direita radical com a percentagem de pessoas que está disposta a admitir tê-lo feito. E a ideia aqui era que se houver menos pessoas que estão dispostas a admitir ter votado num partido de direita radical do que o número de pessoas que efetivamente votou nesse partido, isso significa que há muitas pessoas que têm ideias de direita radical em privado, mas que tendem a não o expressar em público. Ora, se olharem para o lado esquerdo do gráfico, que é acerca da direita radical, isto é o que nos interessa discutir aqui, o que vem aqui é a percentagem das pessoas que votaram num partido de direita radical e que está disposta a admiti-lo. Ou seja, se estes números fossem 1, isso significaria que o número de pessoas que votam num partido de direita radical é o mesmo que o número de pessoas que está disposto a admiti-lo. Quanto mais longe do 1 estiver esse número, menor é a proporção de pessoas que votou num destes partidos e está disposto a admitir tê-lo feito. E o que podem ver é que nesta barra do lado esquerdo, que diz respeito ao caso dos partidos de direita radical que não estão no Parlamento, ou seja, que ainda não tiveram sucesso eleitoral, aqui o que verificamos é que para cada 10 pessoas que votam num partido de direita radical, em média só 6 é que estão dispostas a admiti-lo. Ou seja, há muitas pessoas que votam num destes partidos e que não estão dispostas a admitir tê-lo feito. Mas, nesta segunda barra, que diz respeito a partidos de direita radical que entraram no Parlamento, o que vemos é que quando estes partidos começam a ter sucesso eleitoral e começam a ter representação nas instituições, agora para cada 10 pessoas que votam num destes partidos, já não são 6 as que estão dispostas a admiti-lo, são 9, ou seja, há um aumento muito grande na percentagem de pessoas que, tendo estas ideias em privado, também está disposta a admitir essas ideias em público. Ou seja, tudo isto para dizer que a partir do momento em que os partidos de direita radical começam a ter sucesso eleitoral, começam a entrar em instituições como o Parlamento, etc., há uma percepção de que é muito mais ok, é muito mais aceitável uma pessoa assumir-se como sendo de direita radical e que não há nada que ter vergonha em ter ideias de direita radical, que é uma das implicações principais dessa teoria da normalização. E depois, só para vos mostrar um pouco alguns dados em relação ao lado dos políticos, como eu dizia, na fase inicial do processo de normalização, que era a fase de latência, mesmo políticos que estariam normalmente dispostos a entrar numa eleição dentro de um partido de direita radical, muitas vezes acabam por não o fazer, porque têm esta percepção de que isso é um desperdício do seu tempo, dado que nunca vão conseguir ter votos suficientes para ser bem-sucedidos. Mas, a partir do momento em que a direita radical começa a ganhar eleições, estes políticos apercebem-se que isso não é verdade, ou seja, que uma pessoa, na verdade, pode perfeitamente ter sucesso eleitoral, mesmo sendo parte de um partido de direita radical. E então, como eu dizia, a implicação disto deveria ser que, à medida que a direita radical ganha mais votos, há mais políticos de outros partidos que se juntam à direita radical. Então, eu queria só mostrar alguns dados em relação a isto. Isto são dados que
uma investigadora chamada Elisa Volpi recolheu. Ela recolheu dados de 13 países europeus do pós-guerra e para cada um dos partidos nesses países, ela contou o número de políticos que se juntam a esse partido vindo de outro e que saem desse partido para outro. E basicamente o que eu fiz nestas análises foi olhar para a diferença entre o número de partidos, entre o número de políticos que entra para um partido e que sai para um partido, que sai de um partido, e ver se, à medida que a direita radical cresce, há mais políticos de outros partidos que estão dispostos a juntar-se à direita radical do que a sair dela. Enfim, eu aqui tenho uma tabela, enfim, eu sei que são muitos números, etc., mas basicamente o que se vê aqui nesta interação que está circundada em vermelho é que, à medida que os partidos de direita radical crescem eleitoralmente, que têm mais votos, há mais políticos de outros partidos que estão dispostos a entrar para partidos de direita radical do que acontece com partidos que não são de direita radical, mas que estão a crescer a uma mesma velocidade. Ou seja, isto corrobora esta última implicação da teoria da normalização, que é a ideia de que, à medida que a direita radical cresce, efetivamente as elites políticas que estavam noutros partidos acabam por se aperceber de que vale a pena juntarem-se à direita radical, e é por isso que nós vemos muitas vezes, depois do sucesso inicial da direita radical, políticos que antes estavam normalmente em partidos de centro-direita. Em Portugal aconteceu com algumas figuras do PSD, aconteceu em outros países também. Vemos estas figuras a juntar-se à direita radical porque percebem-se que agora sim percebem-se que é algo que lhes pode trazer sucesso eleitoral. Bem, isto conclui o que eu tinha para vos apresentar. Novamente, há muito mais, eu tenho dados em slides adicionais que posso discutir, mas estes são, acho, algumas das conclusões principais. Mas só para, enfim, apresentar um sumário daquilo que eu estive aqui a argumentar. O argumento principal deste livro é que o aumento do sucesso, o aumento dos votos na direita radical, em grande parte vem de pessoas que já tinham ideias de direita radical em privado, mas que não as expressavam normalmente porque tinham esta percepção de que havia uma norma social, ou seja, que podiam ser julgadas, que todas as outras pessoas à sua volta achavam que era inaceitável ou indesejável votar num partido destes. Isto também fazia com que a classe política subestimasse o apoio latente a ideias de direita radical, e o que deixava os partidos desta ideologia com políticos com pouco talento para a política, que eram incapazes de mobilizar até o voto das pessoas que efetivamente tinham estas ideias de direita radical em privado para votarem neles. Mas a partir do momento em que há empreendedores políticos que se apercebem que estas ideias existem na sua sociedade, acabam por ter um incentivo para concorrer para eleições com uma ideologia de direita radical, e a partir do momento em que o fazem, se tiverem sucesso, o momento a partir do qual têm sucesso faz com que estas pessoas que já tinham, estes eleitores que já tinham ideias de direita radical, mas que não as expressavam em público, se apercebam que há muitas outras pessoas como elas na sua sociedade, o que significa que esta ideia de que é inaceitável ou indesejável publicamente expressar ideias de direita radical não é tão forte como antes tinham pensado, o que significa que se sentem muito mais à vontade para expressar publicamente essas ideias. E por outro lado, ao nível dos políticos, como vos mostrava agora, as elites políticas também se apercebem que há dividendos eleitorais a tirar de concorrer para eleições com uma plataforma de direita radical, o que significa que acabamos por ver muitos políticos de outros partidos a juntarem-se à direita radical. Isto conclui a apresentação do argumento do livro. Eu tinha alguns slides adicionais a discutir trabalho que tenho feito depois da publicação do livro, que nomeadamente dizem respeito à reação de outros partidos depois da direita radical começar a ter sucesso, mas eu sei que estou no fim dos 45 minutos, por isso se calhar eu parava aqui, e se isto vier a propósito durante o debate apresente, se não falamos de outras coisas. Obrigado por terem ouvido.
Muito obrigado, Vicente. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela organização do material e da apresentação. Eh, Já temos aqui duas oportunidades para iniciar a discussão. Não sei se o David Rodrigues tem interesse em fazer a sua pergunta a partir do microfone. Se não, temos um outro comentário. Posso, posso começar eu então? Obrigado. Olá. An- Antes de mais, Vicente Valentim, excelente a sua comunicação, excelente, gostei imenso. Já tinha tido alguma informação de síntese sobre o seu livro e acho que agora é que explicou muitíssimo bem e acho que é muito estimulante aquilo que escreveu e aquilo que investigou. E é muito Obrigado. estimulante porque também nos dá ideias para o futuro, não é? Para Hum, desenvolvermos mais estas ideias, nomeadamente eu estou mais ligado à questão da educação e interessa-me saber como é que isso que você investigou acaba por ter um impacto na educação e como é que também houve hum, este turning point, não é? Ao nível desta perca de vergonha hum, na educação e alguns aspectos da educação. Bom, mas muito sinteticamente eu queria colocar uma questão, na verdade são duas. A questão é, quando nós perdemos essa vergonha, onde é que nós falhamos? Isto é, não sei se tem alguma hipótese, onde é que nós falhamos? Foi a hum, fundamentação daquilo que nós considerávamos que era ciência, que nós considerávamos que era uma aquisição social, que era uma ética social. De repente tudo isso desmoronou. Porquê? Faltou-nos formação, faltou-nos educação. Porquê é que de repente tudo isso aparentemente desmoronou? A segunda questão é que quando eu vi os seus gráficos, havia uma decalagem entre quem votava e quem dizia que votava, não só na extrema-direita, mas também na extrema-esquerda. Não hum. sei se tem alguma perspectiva também sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua intervenção, que foi fantástica. Muito bom, obrigado. Obrigado, eu. Fico muito feliz por ouvir isso. Responde agora, André, ou Uh, reunimos mais perguntas? Talvez eu possa só fazer mais um comentário a partir de uma Hum? pergunta que foi feita, que acho que pode estar em linha com isto, e é uma pergunta que se calhar pode ampliar. Foi uma Uhum, pergunta de Paulo Claré sobre. Ele reporta-se sobretudo ao relatório anual da segurança interna, onde se inclui ou exclui capítulos que possam referenciar os movimentos de extrema-direita. E acho que esta hum, pode ser uma pergunta alargada, creio que se trata de uma discussão entre o legitimar ou o subestimar, e, portanto, qual é que é a hum, responsabilidade dos órgãos de Estado na produção deste tipo de relatórios, se devem referir, se devem se apresentar. Talvez possamos ampliar a discussão uhum. neste sentido e assim reconhecemos também o comentário do participante. Obrigado. Obrigado, eu. Se vos parecer bem, eu se calhar começo por esta questão da esquerda radical e depois vou para a questão de onde falhámos, porque são duas questões parecidas aí. Eu voltei a colocar este gráfico enfim, da quantidade de pessoas que votam num partido versus a quantidade de pessoas que dizem ter votado nesse partido, só para mostrar isto. O que acontece na esquerda radical, na verdade, é o oposto. Há mais pessoas que dizem ter votado na esquerda radical do que o número de pessoas que efetivamente votaram na esquerda radical. Porque é que isto acontece sim? Um, é, tem a ver com a forma os, como os partidos são considerados como sendo de esquerda radical. Novamente, como eu disse durante a apresentação, não fui eu que codifiquei os partidos, porque eu não faço propriamente trabalho conceptual, eu baseei-me enfim, num conjunto de investigadores que têm dedicado muito tempo a codificar os partidos, a classificar os partidos como sendo de uma ideologia ou de outra, e com base nessas classificações, os partidos verdes, por exemplo, aparecem como sendo de esquerda radical. E o motivo pelo qual este padrão aparece invertido para a esquerda radical é que há quase um fenómeno oposto para os partidos verdes, ou seja, há uma percepção de que, ao contrário de ser indesejável ou inaceitável dizer-se que se votou num partido destes, é quase desejável é quase socialmente desejável dizer-se que se votou num partido verde da mesma forma que é desejável uma pessoa dizer que faz a reciclagem ou que, enfim, que não anda demasiado de carro ou que não apanha demasiados aviões, mesmo que isso não seja verdade. É por isso que se vê este padrão ao contrário, mas o padrão de haver mais pessoas que votam num partido do que admite tê-lo feito, nesse sentido, só acontece com a direita radical. Essa era a primeira pergunta a que eu queria responder, e depois a outra questão
do que é que falhou ou do que é que se pode fazer em relação a este processo. Eu acho que uma das implicações deste argumento é que se alguma coisa falhou, era porque estava votado a falhar inevitavelmente. Ou seja, eu acho que, se quisermos pensar assim, o que falhou foi subestimar quão quão grande era a proporção de pessoas que já tinha estas ideias. Ou seja, não se falhou no sentido de repente estas ideias proliferarem. O que aconteceu foi que estas ideias já existiam, mas não eram visíveis e de repente passaram a ser visíveis. Eu acho que um, há trabalho a fazer no sentido de combater essas ideias se acreditarmos que elas são contrárias a uma democracia inclusiva, mas de certa forma, a partir do momento em que estas ideias existem, mas simplesmente não eram visíveis, eu acho que era uma questão de tempo até este processo ter acontecido, porque era só uma questão de tempo até aparecer alguém do lado das elites políticas que se apercebia que estas ideias existiam e que valia a pena mobilizá-las eleitoralmente. Agora, para falar da questão da educação, é verdade que há muito trabalho na ciência política, há muito trabalho recente que parece mostrar que programas de educação são uma das formas mais eficazes de combater este tipo de ideias, porque socializam as pessoas no momento em que as suas ideias ainda são, enfim, mais ou menos moldáveis, não é? Ou seja, quando as pessoas são mais jovens, quando estão a aprender os seus valores, as suas normas, etc. Por isso há muito trabalho que parece mostrar que se uma sociedade quer combater este tipo de ideias no longo prazo, a educação é uma das formas mais promissoras de o fazer. E relacionado com isto, a pergunta acerca do relatório, enfim, a minha posição, isto não é uma posição académica, mas a minha posição enquanto cidadão é que, obviamente que é sempre melhor ter informação do que não a ter. Eu acho que eu não sou muito favorável a omitirem-se este tipo de capítulos, pessoalmente. Agora, isto relacionava-se, ou da maneira que foi dito, isto relacionava-se com uma questão de legitimar ou deslegitimar. Eu acho que, novamente, se quisermos combater este tipo de partidos políticos, o caminho não passa por exemplo, proibi-los depois de eles terem tido sucesso, porque, novamente, se considerarmos que muitas pessoas têm este tipo de ideias, simplesmente impedi-las de ter um partido em quem votar, obviamente vai impedir que esse partido tenha sucesso, mas não vai fazer com que elas mudem as suas ideias, porque é só uma questão delas não terem em quem votar. E o que isso vai fazer é com que estas ideias se mantenham lá e seja uma questão de tempo até elas serem visíveis de outra forma. Eu acho que o caminho tem de ser através de, não de bloquear a possibilidade das pessoas expressarem as suas ideias, mas efetivamente tentar mudar as ideias das pessoas, se é isso que queremos fazer. E novamente eu acho que uma das formas mais promissoras de o fazer é através da educação, como eu dizia há pouco. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Vicente. Temos agora 4 mãos levantadas. Vou deixar que as pessoas estejam à vontade para fazer as suas intervenções. Ana Filipa. Sou eu. Olá, boa tarde. Vicente, eu estou no outro espectro do arco-íris, ou seja, eu estou a analisar a desinformação, como é que eles crescem com base na estratégia de marketing da desinformação. Aquilo que eu tenho estado a começar a perceber é que há mais propaganda misturada com desinformação do que outra coisa. E aqui a minha pergunta é, e eu li o livro do Vicente, e Obrigado. ora é essa, pelo amor de Deus. Quando eu publicar também pode ler o meu. Que será daqui a muito tempo. Ora, aquilo que eu tenho aqui para perguntar são várias coisas. O Vicente fala acerca de que as pessoas perderam a vergonha. Tendo em conta que eu estou a começar 2019 e o Vicente fez 2017, aquilo que eu chego à conclusão, e posso estar enganado, e esta é a pergunta, é que perderam a vergonha também por causa desta massificação das redes sociais em que encontram as bolhas de informação, as echo chambers, e não há mediatização entre aquilo que eu tenho percepcionado. Ou seja, esta vergonha também foi validada pelos pares que estão nas suas comunidades virtuais. As pessoas tinham aquela percepção de que
isto está mal, isto está mal, isto está mal. Eu, por exemplo, estou neste momento a analisar o debate de 2022, a campanha de 2022, e aquilo que eu tenho percebido é que há muitas frases ditas que é aquela percepção, e depois, quando eu vou validar a informação, está completamente errada. Uhum, Portanto, a pergunta agora concretamente é: não terá sido também as redes sociais a ajudar a uhum, que esta normalização avise, porque eu vejo-me reconhecido pelos meus pares? uhum. Acho que é isto que eu queria perguntar. Tinha muito mais coisas para falar, mas agora se fica só assim. Obrigado. Obrigado, eu. André, recolhemos mais perguntas ou... Como preferires? Preferes ouvir mais pessoas? Se calhar podemos fazer duas e depois outras duas. O Emerson Se estava, parecer bem. estava na lista. Obrigado. Boa tarde. Bom, primeiro, parabenizar o Vicente Valentim pela exposição. É assim, um dos. Na apresentação, o senhor falou que a normalização da direita radical é também um aspecto cultural. E, sinceramente, me preocupa muito essa parte da normalização do direito. Não enquanto onde eu vivo, sou cabo-verdiano, vivo em Cabo Verde. Infelizmente, nós somos um país bipolar e vamos aqui, em termos políticos, por muito tempo mesmo. Mas me preocupa mais a questão do que é que os meus conterrâneos podem sofrer Uhum, vivendo, principalmente na Europa. E, pelo que eu acompanho, uma das coisas que a normalização desse direito traz é daquela ideia anti-imigração. uhum, E, é- é- infelizmente, está também acompanhando o vosso Parlamento. Ah, acho que o que é que está acontecendo nesse momento é uma legitimação dos discursos que antes eram vistos como inaceitáveis. uhum, E é por isso que a minha pergunta é: será que nós estamos a assistir a uma transformação dos limites do que é socialmente aceitável no espaço público? E há havia mais duas perguntas que eu poderia colocar, mas um já foi resolvido, mas eu vou deixar a seguinte, que é, nesse caso, então, como é que o senhor vê a atuação da academia, e mais propriamente dos intelectuais, diante da exceção da direita radical? Será que há nesse quesito um risco de silenciamento ou, posso dizer, uma autocensura em nome do que se define como sendo o equilíbrio ou da neutralidade? Será que é possível que haja essa autocensura? Bem, obrigado. Obrigado, eu. Eu se calhar vou seguir por ordem. A primeira pergunta era acerca das redes sociais. E, claro que sim, eu tenho a certeza que as redes sociais desempenham um papel aqui. E, na verdade, eu tenho uma coautora que se chama Amália Álvarez, que tem muito trabalho, não sei se conhece o trabalho dela, mas ela tem muito trabalho acerca das redes sociais, nesta questão de normas e de perder a vergonha, etc. E o que o trabalho dela mostra é precisamente que se uma pessoa chegar a um fórum como o Facebook ou alguma coisa desse género, no caso dela são fóruns feitos para o propósito, mas parecem algo como o Facebook. E se uma pessoa chegar a um destes fóruns e já houver mais comentários anteriores anti-imigração, xenófobos, etc., a pessoa sente-se muito mais à vontade em ela própria postar comentários xenófobos. Por isso que as redes sociais desempenham um papel fundamental no processo de normalização, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que eu quero dizer é que eu acho que um, o papel das redes sociais acaba por ser um mecanismo aqui, ou seja, acaba por ser uma coisa que acontece, que facilita o processo de normalização, mas que eu acho que não o começa por si só, porque podemos pensar que, enfim, o sucesso da direita radical em muitos países aconteceu antes de as redes sociais existirem. Enfim, do outro lado da barricada temos países como Portugal, Espanha, Alemanha,
em que as redes sociais já existiam há muitos anos e a direita radical não tinha ainda aparecido. Ou seja, o que eu acho que acontece é que, a partir do momento em que a direita radical começa a ter sucesso, estas pessoas que já tinham ideias de direita radical, que de repente se apercebem que há muitas outras como elas, o mecanismo através do qual se apercebem que há muitas outras como elas pode ser as redes sociais. Ou seja, de repente há um partido de direita radical que ganha umas eleições e eu vou ao Facebook ou ao Twitter e apercebo-me que há muitas pessoas a dizer isto. E as redes sociais facilitam este processo porque antes delas existirem eu tinha que me deparar com estas pessoas no trabalho ou na minha família, etc. De repente é muito mais fácil, posso deparar-me com uma pessoa a expressar ideias de direita radical que vive do outro lado do país e que eu nem posso nunca ter conhecido em pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que as redes sociais sim desempenham um papel fundamental, tornam estes processos muito mais rápidos e muito mais e fazem com que eles cheguem a muito mais zonas do país, mas não alteram os fundamentos psicológicos da teoria aqui. Ou seja, ao fim do dia acaba por ser tudo uma questão de as pessoas se perceberem que há muitas outras como elas. É mais fácil que isso aconteça através das redes sociais, mas é possível isso acontecer mesmo antes das redes sociais, offline, através da interação com outras pessoas. Depois a questão do Emerson, sim, ou seja, eu estou 100% de acordo na primeira questão e, na verdade, esse é um dos argumentos principais aqui, é que este processo de normalização, ou da maneira como eu o definiria, tem mesmo a ver com um alargar dos limites do que é visto como sendo aceitável e que, à medida que estes partidos começam a ganhar sucesso, há muito mais pessoas que já tinham este tipo de ideias que começam a achar que não é preciso ter vergonha em telas e que podem livremente expressá-las em público. No que diz respeito, enfim, isto eu aqui falo muito mais do apoio aos partidos, etc., mas isto iria também para questões de anti-imigração, sem dúvida alguma. Em relação à questão da atuação da academia, enfim, eu acho que é preciso, ou seja, é preciso traçar uma linha entre aquilo que é a atuação política de uma pessoa e o trabalho académico. Não é que eu não vejo qualquer contradição entre uma pessoa atuar nas duas esferas, mas acho que é preciso, enfim, acho que há contextos para uma e há contextos para outra. Eu acho que a academia tem um papel crucial a desempenhar num processo enfim, de combate à direita radical, se isso é algo que desejamos. Ou seja, eu discordo da ideia que tentar estudar estes processos de uma forma rigorosa e científica acaba por estar contra o combate político a estas ideias. Eu acho que, acho o contrário, acho que pode ajudar porque nós só podemos combater algo que nós compreendemos, ou seja, se nós queremos combater algo, temos que saber porque é que esse algo existe e acho que a academia pode ajudar imenso nesse processo. Agora, é verdade que se queremos combater estas ideias, é preciso que alguém pegue nessas conclusões e depois faça alguma coisa mais prática com elas. Mas, novamente, eu sinto que isso são esferas separadas e eu, enfim, eu a título pessoal, pelo menos, separaria as duas esferas. Eu sei que há pessoas que têm uma perspectiva diferente em relação a isso, mas eu acho que quando se está a ter uma conversa científica, é importante ser-se rigoroso, mas esse rigor pode ajudar enfim, a desenhar estratégias de combate mais político noutras esferas também. Obrigado. Também a pensar nos compromissos que o Vicente tem daqui a 10 minutos e que também não temos mais manifestações de interesse, vamos então ouvir o Gabriel e a Camila e também agora a Teresa levantou a mão, vamos pedir ao Vicente disponibilidade para ficar um pouco mais de minutos a seguir, então ouvimos estas 3 intervenções e depois ouvimos a tua resposta e talvez encerrávamos o webinar. Obrigado. Gabriel, podes iniciar. Obrigado. Boa tarde, Vicente. Muito obrigado pela apresentação. Foi muito interessante. Eu queria te perguntar como você observa o papel da educação dentro do seu modelo. Será que a educação não influencia apenas a preferência política, mas também a forma como a pessoa responde a essa norma social a respeito a essa preferência, o custo da reputação que você falava? Poderia ser que o indivíduo com maior nível educativo, que foi socializado de um jeito particular,
se preocupem mais com a reputação social, enquanto pessoas com menor anos de escolaridade talvez se sintam menos constrangidas por essas normas sociais, né? Então, eu gostaria de saber se você tipo, tinha algum insight nessa relação. E, uma vez mais, obrigado pela intervenção e a invitação à reflexão numa das questões do nosso tempo. Obrigado. Obrigado. É Camila agora, não é? Sim. Pessoal, na verdade, eu tenho algumas observações que eu queria que o Vicente falasse. Eu vou fazer algumas relações. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, conseguimos ouvir. Estamos. Fazer uma relação rápida com 3 pontos, né, com a questão brasileira, né? Quando você fala ali do fim da vergonha, né, e explica ali os dados iniciais, né, e fala da explicação econômica, da explicação cultural, eu acredito que no Brasil a gente teve um mix disso, né? Eu acho que não é tão delimitado, tão separado assim, né? E a questão cultural, ela ressaltou um pouco mais ali com o lema Deus, Pátria e Família, que o Bolsonaro inseriu dentro das formulações e das estratégias políticas dele, né? O que implicou, né? E aí implicou em arcar ou não, né? As pessoas tinham que arcar ou não com esse posicionamento político. E aí eu vou puxar já para essa questão do. Ficou mais fácil de arcar com essa questão no Brasil, muito por um trabalho anterior mesmo, né, que ali você chamou de ativação, que para mim está muito localizado no mensalão, né, no processo de prisão do Lula e no golpe da Dilma, né, foram fragmentando ali os processos de políticas sociais e de como que isso era encarado, né? E eu acho que a dilapidação aconteceu mais ou menos ali, né? E aí a ascensão da extrema-direita no Brasil, na figura do Bolsonaro e de outros personagens estão ali presentes, né? E eu queria, na verdade, saber se esse processo, né, dessa construção dessa direita que essa direita rançosa e raivosa que a gente tem lá no Brasil, ela não, ela está também atrelada a um mercado com um interesse muito forte, né? E um capitalismo arraigado agora num mercado meio abstrato de mexer aí com o mercado de ações e todas essas convenções. Então, na verdade, entendo o seu livro, os pontos que você pegou são extremamente importantes para entender a ativação dessa normalização. Mas aí eu vou puxar nesses pontos específicos assim que vão diferenciando em cada lugar aí essa extrema direita com uma característica também pouco qualificada, né? No Brasil, pelo menos, a gente tem uma direita muito de streamer, digital influencer, figuras que surgiram desse mundo digital também e muito ligado aos mercados, né, ao agronegócio especificamente, né, a figuras muito demarcadas de mercado. Queria que você fizesse uma reflexão sobre isso, né? Se você tiver também instrumentos para isso, eu sei que o seu foco não é o Brasil, mas quis complementar aqui com esses apontamentos que eu acho interessante aqui para discussão. Obrigado, Camila. E Vicente, se me permites, se calhar poderíamos responder estas duas perguntas e se tivesse disponibilidade, e agradeço desde já a tua disponibilidade, ouvirmos as últimas duas intervenções de Teresa Lopes e João Filipe Matos. Depois, pode ser? Sim, sim. Ok, obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu acho, começando pelo Gabriel, isso é uma ótima pergunta, e é uma daquelas que, na verdade,
pode ir nas duas direções, ou seja, eu concordo inteiramente com o argumento de que as pessoas que têm mais escolaridade podem ter mais noção de qual é que é a norma vigente e por isso podem ser mais afetadas por isso, mas também há algum trabalho na psicologia social que mostra que as pessoas com mais status socioeconómico também são pessoas que acabam por uh, poder quebrar normas com menos consequências, ou seja, as pessoas que são vistas como mais poderosas, seja pelo que for, e isso estará correlacionado com a educação, também, se fizerem algo que não é norma, a probabilidade de que isso lhes seja perdoado, entre aspas, é muito maior. Por isso, empiricamente, se as pessoas qual destas duas explicações é que acaba por ter mais força? Acaba por ser uma questão empírica. Eu não tenho, não é algo que eu tenha estudado, mas é algo que eu estaria muito, muito interessado em fazer e é ver quem é que são as pessoas que são mais afetadas por isso, não é? Porque eu vejo isso como podendo ir nas duas direções, na que o Gabriel dizia e nesta, mas acho que 100% é uma questão super interessante. Que eu gostaria muito interessado em estudar no futuro, mas para o qual neste momento não tenho propriamente uma resposta empírica, porque nunca olhei para dados acerca disso. E depois a pergunta da Camila, a questão acerca do caso brasileiro. Eu concordo com tudo o que disse, ou seja, o seu primeiro ponto era acerca da questão das explicações económicas e culturais, de elas não serem tão estanques como talvez eu tenha apresentado. Enfim, eu apresentei isto são explicações de outras pessoas, não é trabalho que eu tenha feito. Normalmente faz esta distinção, mas é verdade que algumas pessoas têm vindo a fazer o argumento de que, na verdade, estas coisas não são tão estanques como normalmente se pensa e que muitas vezes enfim, que muitas vezes o tipo de argumentos mais culturais da direita radical é só uma forma de fazer um framing de questões económicas, ou seja, por exemplo, muitas vezes a xenofobia vem ligada a uma questão de competição por trabalhos, ou competição por casas, ou seja, o que for, e aí são as duas coisas ligadas, não é? Ou seja, é fazer um argumento cultural, mas ligá-lo a uma questão económica. Por isso eu concordo 100% que estas duas coisas não são tão estanques como muitas vezes se assume, mas o meu argumento aqui é que quer as consideremos como estanques, quer não, elas explicam porque é que as pessoas têm este tipo de ideias. E o que eu quero dizer é, há um outro passo depois das pessoas terem desenvolvido estas ideias, que é o passo de expressam essas ideias ou não. E o que eu estou a tentar estudar é mais este segundo passo, independentemente de como é que as pessoas chegam a essas ideias. Depois, eu estou 100% de acordo que o processo contra Dilma foi provavelmente o que desempenhou este papel da ativação no caso brasileiro. Enfim, o caso brasileiro não é um caso que eu estudo aqui, ou seja, por isso, tudo isto, a Camila certamente conhece o caso muito melhor do que eu, mas a minha leitura do caso brasileiro é coerente com isso. Eu acho que muitos destes processos, pelo menos a última fase, se vêem no Brasil. Parece-me muito claro que há uma, enfim, que há uma percepção de que é muito mais ok, que é menos motivo para ter vergonha de ser de direita radical agora do que o era anteriormente. E eu estou de acordo que o processo de ativação, a fase de ativação provavelmente vem nesse momento. E também acho que é interessante ter trazido esta questão do grande capital, porque é algo que se vê no caso americano também, por exemplo. Ou seja, a ideia de agora a Big Tech, de o Elon Musk, não só o Elon Musk, todas as pessoas da Big Tech americana apoiarem Donald Trump, que é algo que tem um paralelismo muito grande com o Brasil. Na verdade, eu acho que o caso brasileiro e o caso americano têm muitos paralelismos no processo de crescimento da direita radical, talvez porque são ambos países presidenciais, com o sistema presidencial, mas acho que não só. Mas eu acho que, apesar de eu não estudar propriamente empreendedores económicos, apenas empreendedores políticos, eu acho que há um paralelismo muito forte no argumento e como isso afeta a Big Tech também, que são pessoas que têm muito a perder em manifestarem-se publicamente com ideias que são contra normas sociais vigentes, mas a partir do momento em que a norma muda, se sentem muito mais à vontade em estar do outro lado, porque agora percebem bem, se há tantas pessoas dispostas a votar em Bolsonaro ou em Trump ou em seja quem for, isso significa que eu posso alterar os termos do Facebook e que provavelmente não vou ter custos por isso, não é? Por isso eu acho que, apesar destas pessoas não serem políticos de carreira, acabam por ser muito, a sua atuação acaba por ser influenciada pelo mesmo tipo de mecanismos que estávamos aqui a discutir também. Mas obrigado, eu acho que são ótimas questões e é isso, eu concordo com a sua leitura também.
Obrigado. Agradecendo então a contínua disponibilidade do Vicente, pedir então à Teresa e João Filipe Matos que fizessem as suas perguntas de forma breve. Obrigado. Ok, vou então fazer breve, agradecendo também ao Vicente Valentim a sua palestra. E o que eu lhe queria perguntar era, no seu livro avança também com algumas possibilidades de trabalho, e agora falo do trabalho na área da educação onde nós estamos, que promovesse a tal mudança das ideias políticas, não é? E a resiliência democrática. E uma das coisas que propõe é os chamados programas de educação para a democracia. E a questão que eu lhe colocava é: com o conceito de democracia é que trabalha, porque depois temos, por outro lado, a questão que já conhecemos, não é? Dos jovens e de alguns dados que demonstram diferenciação relativamente, por exemplo, ao apego à democracia, e todas estas questões que têm sido levantadas por outros trabalhos que relevam falta de confiança nas instituições, fragilização da democracia, etc, etc, etc. Portanto, gostava de ouvir um bocadinho sobre isto e sobre se, relativamente aos públicos mais jovens, tem algum outro dado que nos permita contextualizar isto, ainda que do nosso lado tenhamos algumas intuições de que há uma propensão para uma adesão, nem que seja mais emocional, a este tipo de mensagens. E, portanto, para finalizar, porque me pediram para ser rápida, esta questão também da confiança, não é? Que colocou muito no plano da norma social, mas que se calhar pode-se colocar também, não sei, pergunto-lhe, ao nível de outras questões mais relacionadas, por exemplo, com as questões mesmo culturais. Era isto. Obrigada. Obrigado ao Vicente Valentim pela estimulante intervenção, em que eu até entrei mais tarde. Telegraficamente, há algumas indicações em vários países, na Europa e nos Estados Unidos, acerca da diferença de posição e, portanto, de votação no que respeita ao género. Isto é, a tendência para os homens, pelo menos as indicações de investigação entre os 18 e os 30 anos, os homens votaram de uma forma mais conservadora, vamos dizer assim, ou mais à direita, e, pelo contrário, as mulheres crescentemente votarem mais à esquerda. Aliás, o próprio Parlamento Europeu traduz isso, não é? Não apenas na sua Constituição, mas depois nas múltiplas comissões que existem na Comunidade Europeia, que traduzem um acréscimo muito grande, por um lado, de pessoas de direita, mas por outro lado também de pessoas do sexo masculino. Gostava de ver o seu comentário relativamente a esta questão que tem, parece-me, evidentemente, implicações no que respeita à educação, nomeadamente em relação às questões de género, e muito obrigado. Obrigado, eu. Começando pela questão da Teresa, eu acho que isto é uma ótima questão, ou seja, é verdade que eu digo isso e digo isso muitas vezes, que a educação tem um papel fundamental a desempenhar aqui, mas claro que a forma concreta através do qual o faz enfim, é toda uma outra discussão que é preciso termos também. Eu acho que grande parte da falta de confiança nas instituições tem um pouco a ver com quase uma questão de literacia de o que é que as instituições devem fazer e devem dar aos cidadãos. Eu não quero com isto dizer que não, ou seja, termos cidadãos críticos é por si só uma coisa boa, acho eu. Acho que os cidadãos devem exigir muito das instituições, mas normalmente faço uma distinção entre insatisfação, que é uma pessoa ser crítica das instituições, mas continuar a aceitar o sistema enquanto tal, e desafeição, que é uma pessoa simplesmente já não apoiar o sistema enquanto tal. Eu acho que os cidadãos críticos é algo positivo para a democracia, desafeição é algo negativo. A desafeição, acho eu, tem muito a ver com, muitas vezes, ou eu acho que há uma parte da desafeição que poderia ser combatida com literacia, no sentido de entender que as instituições não vão sempre dar ao eleitorado aquilo que o eleitorado quer, mas isso não é motivo para as pessoas se voltarem contra a democracia, porque parte daquilo que a democracia deve ser é uma forma de encontrarmos consenso para uma sociedade muito grande, em que as preferências são muito heterogéneas, ou seja, as pessoas querem coisas diferentes e é preciso tomar decisões em conjunto. Claro que vai haver sempre uma porcentagem da população que não vai estar contente com as decisões que são tomadas. Isso é
inerentemente parte da democracia, mas acho que há algum trabalho de literacia a fazer no sentido de perceber que isto não é por si só antidemocrático, isto é parte de como a democracia funciona, mas parte de como a democracia funciona também é a ideia de que haverá alguma alternância no governo, ou seja, que se eu votei num determinado partido e esse partido não me dá o que eu quero, eu posso votar noutro partido. E assim eu acho que se combateria alguma dessa desafeição. E depois, em relação à questão do Filipe, sim, enfim, isto é uma questão muito, muito importante e que se tem vindo a discutir muito, mas eu acho que o padrão é que os jovens são, de um modo geral, uma maior propensão para votar na direita radical, principalmente os homens, mas mesmo as mulheres da faixa mais jovem têm uma maior propensão para votar na direita radical do que tinham as mulheres da geração anterior. É simplesmente uma questão de que a brecha está a aumentar. Eu acho que isto tem novamente, enfim, não é algo que eu tenha ainda estudado, é algo que está na minha lista de coisas para fazer no futuro, mas eu tenho a intuição de que isto tem novamente a ver com esta ideia das normas sociais, ou seja, há uma geração que é socializada politicamente num contexto em que este tipo de ideias é vista como aceitável e é expressada com uma frequência que não era antigamente. E por isso, enfim, se pensarmos na adolescência e na fase em que uma pessoa ainda está a desenvolver as suas ideias políticas, se o faz num contexto em que estas ideias são expressadas a toda a hora e que parecem ser perfeitamente aceitáveis como qualquer outra ideia política, parece muito mais provável que estas pessoas venham depois a desenvolver ideias de direita radical. E a minha explicação pessoal é que isso explica grande parte do motivo pelo qual esta geração mais jovem tem uma maior propensão para votar na direita radical. Obrigado, Vicente. Obrigado, e queria-vos agradecer a todos por terem vindo e pelas perguntas e é isso, e por esta discussão que foi tão estimulante. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, por aceitares o convite. Ultrapassamos aqui alguns minutos aquilo que queremos de compromisso contigo. Há muitas pessoas que estão motivadas para continuar a conversar, e eu deixei a tua página, mas que se chega lá fácil, vicentevalentim.com, onde tenho os teus contactos e creio que as pessoas podem, então, de forma livre, voltar a ti e conversar contigo. Muito obrigado pela tua disponibilidade e muito obrigado a todos os participantes por aqui estarem. Não sei se o professor António quer também deixar uma última palavra de agradecimento. É só para agradecer e provavelmente alguns de vós irão continuar esse debate intelectual e académico e não só com o Vicente. Muito obrigado, Vicente. Obrigado, eu. Obrigado, fiquem bem. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Adeus a todos, obrigado.